Mulheres na política, um assunto cada vez mais importante para a nossa sociedade, se construir de uma maneira mais igual em relação a homem e mulher. É isso que nós vamos falar aqui no Tribuna Livre com a vereadora Noêmia Rocha e duas convidadas especiais. Vou pedir para a Patrícia rodar a vinheta e logo depois começamos esse papo interessantíssimo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Vamos falar da participação da mulher na política, especificamente no parlamento. Esse é o tema que a vereadora Noêmia Rocha traz para a gente debater aqui no Tribuna Livre do CMC Podcasts. Vereadora, obrigado pela sua participação aqui novamente e por esse tema tão importante para a gente aprofundar, debater aqui com o público de Curitiba. A alegria é nossa, Alex. Quero cumprimentar minhas convidadas, a Ana, a Isa. É um tema que me incomoda até, tanto me preocupa como me incomoda, pelo fato de entender que nós precisamos avançar nesse quesito. Nós precisamos, não é, Isa? Sim. Não é, Ana? Avançar, porque nós somos a minoria no parlamento. Se somos a maioria como eleitoras, então nós estamos muito mal representadas. Então a gente quer fazer esse debate para conscientizar essa mulher que é possível ela estar no parlamento e é possível ela enviar uma mulher no parlamento para que a gente possa chegar numa isonomia que a gente tanto busca, né? 50% de homens e 50% de mulheres. Que legal, vereadora. Eu quero aproveitar que a gente gravou Você Me Representa. Eu lembro que você ressaltou também a importância da participação da mulher, pediu para a mulher participar, falando, né, que a mulher também pode estar na política. Né? Até aproveitando para quem quiser assistir, favorita a gente no YouTube, assim você encontra lá a entrevista, vai lá, busca Você Me Representa, Noêmia Rocha, tem lá a voz dela ativa falando sobre essa questão. Vereadora, então me ajuda a apresentar as convidadas. Vamos começar com quem está ao seu lado aqui. Ana, você Ana pode Paula, se apresentar aí com a gente. Gente, prazer estar aqui com vocês hoje. Vereadora, muito obrigada pelo convite a todos vocês, né? Eu sou Ana Paula Barman, sou advogada eleitoralista, sou doutora em Direito, em Democracia e Direitos Fundamentais pela Unibrasil, inclusive um título recente meu aí, né? Que traz muito orgulho. E sou palestrante, professora universitária de graduação e pós-graduação na área também. E, enfim, na verdade, né, essa apresentação assim, é só para a gente situar o que faz. Eu sou parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná e da ABRADEP também, Academia de Direito Eleitoral e Político brasileiro. Então, é um prazer poder estar aqui hoje com vocês, conversando um pouco sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. E ela fala na questão eleitoral, de direito eleitoral, né? E a nossa ideia de trazê-la é justamente essa, para que a população, em especial as mulheres, tenha uma noção do direito eleitoral, que não é um bicho de sete cabeças, como o parlamento não é um bicho de sete cabeças. A gente quer amenizar essa leitura de medo, de pavor de estar no parlamento, por isso a gente trouxe a Ana aqui para falar um pouquinho sobre direito eleitoral. Isa, faz a sua apresentação. Vereadora, muito obrigada mais uma vez. Ana também está participando desse podcast aqui com vocês. Eu sou Isabela Lustosa, sou jornalista, sou empreendedora na área de planejamento estratégico pessoal, microempresarial e político. Já trabalhei em algumas áreas de captação de recursos de gestão pública, mostrando para os municípios que eles podem ser autossustentáveis, tendo banco de projetos, tendo uma equipe de captação de recursos, sabendo exatamente onde está o recurso, a gente consegue dar conta das necessidades do povo. E hoje eu estou como representante do Paraná no movimento Vote Nelas nacional, e faz 2 anos que nasceu o Vote Nelas Paraná, então é muita honra estar aqui. Vamos falar bastante sobre isso? Vamos falar bastante. Até eu me lembro, Alex, quando eu entrei no parlamento, e existia uma mesa diretora única, não tinha bate-chapa. Então, aí me orientaram, porque eu era novata, né, no meu primeiro dia de vereadora aqui no parlamento. E eu sentei ali na frente, daí eles falaram assim, você pode fazer uma fala, mas você tem que citar cada integrante da mesa e dizer, eu voto em você. Mas naquela fala que antecipou a minha votação, eu olhei para o presidente e disse, presidente, eu só queria entender, por que só homens na mesa? Não tinha uma mulher representando, e nós éramos em 5 mulheres ali. E ele disse, olha, boa sua colocação, e eu quero te prometer que nós vamos mudar, fazer uma normativa que
tenha mulheres nos próximos, sem exceção. E sem exceção, depois daquele momento, sempre teve uma mulher. E logo em seguida, eu me candidatei à mesa, fui eleita, Ana. E aí eu fui buscar, né, nos anais da casa, que lugar eu ocupava ali, né? Eu achei 300 anos de Câmara, sou numa colocação interessante. Aí eu vi que eu era a quarta mulher a ocupar uma mesa diretora. E isso é muito sério. Depois dali, a gente sempre brigou por uma ou duas mulheres. Já tivemos duas, reduziu para uma novamente, mas a gente agora está brigando para que a gente tenha uma presidente da Câmara Municipal mulher. Essa é o nosso ensejo, nosso desejo. Isso é muito bacana. Conte com a gente, do Vote Nela, pra gente... E estar no Vote Nela foi justamente porque a minha luta é mulher, voto em mulher. Eu usei esse slogan há muito tempo. As pessoas falam, nossa, mas é segmentado só porque é mulher? Não, porque é mulher. Mas nós temos aí candidatos homens competentes, mas temos candidatas mulheres competentes, né? E no parlamento nós temos um déficit significativo. Nós estamos olhando aqui, está em 12%, vamos considerar 15%. 85% são homens. 15% são mulheres, a nível de nação. Isso é preocupante. Nós perdemos para a Arábia Saudita, Alex. A Arábia Saudita... que até ontem a mulher não ia nem no cinema. Não ia nem no cinema. Né? E elas estão chegando... Tem a maioria no parlamento. Então, isso é muito sério. O Brasil precisa avançar. E é essa a nossa preocupação. E estar no Vote Nelas é justamente dizer, mulher, vota em mulher. Segmentado? Mas precisamos fazer alguma coisa para que a gente possa avançar. Tem um candidato homem que tem suas qualidades, tem uma candidata mulher, vote na mulher, né? Ela tem os seus anseios, seus desejos, ela é mulher, e por sermos mulher, a gente já tem essa preocupação e esse cuidado com a mulher, e, enfim, com o erário público, com tudo que se envolve a comunidade. Então, eu acho que vale a pena despertar nessa mulher que está votando nos homens. Eu queria saber por que ela está votando nos homens, para ela ter esse olhar e votar nas mulheres. Vê que as mulheres estão à frente do nosso tempo, porque eu ia perguntar para a vereadora a história dela, né? Falar, vereadora, vamos começar com a sua história. Ela já começou contando, né? Que percebeu que não tinha nenhuma, depois de eleita, nenhuma liderança né? na mesa diretora, mesa executiva da Câmara, e desde então isso tem se tornado o histórico agora tem pelo menos uma mulher na mesa diretora nesse comando. Vamos colocar duas, vamos colocar uma mulher presidente nessa essa Câmara. É a ideia. Nós já colocamos uma mulher na executiva, que são os 3 primeiros, mas queremos a presidência. E a gente está trabalhando para isso, justamente porque Curitiba é inovadora. Mas Curitiba não avança nesse quesito de ter uma mulher na presidência. Ótimo. E as mulheres têm competência para isso, têm condições para isso. Nós tivemos mulher na diretoria da Câmara, nós temos uma mulher diretora da comunicação. Então, as mulheres são competentes, são capazes, fazem um trabalho com excelência e, por que não, na presidência da Câmara. Então, a gente está trabalhando para isso, para que a gente possa avançar, mas precisamos de mais mulheres no parlamento. Você já imaginou se a gente tivesse 19 mulheres no parlamento? É óbvio que a gente teria mais condições de colocar uma mulher na presidência, até pelo voto. Sim. Vereadora, vamos aproveitar, então, as suas convidadas para a gente entender as regras do jogo com a doutora Ana Paula. Sim. E depois esse movimento, né, que a mulher faz para ter mais mulheres no parlamento, no setor político em geral. Ana Paula, as regras do jogo eleitoral são as mesmas para homens e mulheres? O que a gente tem feito para aumentar o número de mulheres participando, né, do debate político, né, da vida pública no Brasil? Então, na realidade, veja, nós tivemos aí, em relação à legislação eleitoral, alguns avanços já desde a década de 90, porque nós estamos trabalhando com ações afirmativas de gênero, que são provenientes de decisões tomadas pelo TSE e pelo STF, impondo aos partidos políticos que registrem 30%, né, de mulheres nas candidaturas. Então, os registros de candidaturas devem ter, no mínimo, 30% de cotas de gênero, né? E aí a gente coloca, claro, sempre vai ser 30 de mulheres e 70 de homens por conta do volume. Então, esse já foi um avanço significativo, mas foi muito trabalhado, foi muito batalhado, foi muito difícil essa conquista, né? E não veio pelo legislativo, veio pelo judiciário. E depois o legislativo corrigiu isso e tornou-se, então, constitucional. Hoje, na nossa Constituição, existe essa obrigatoriedade. O segundo avanço foi a questão do financiamento de campanha, que, seguindo na mesma toada dos 30% do registro de candidatura, foi reservado 30% do financiamento de campanha para as mulheres da mesma forma. Agora, isso não acontece exatamente desta maneira,
porque muitas mulheres acabam não tendo acesso a esse fundo eleitoral devidamente. E isso tudo em função de que não existe uma regulamentação específica, né? O partido ele precisa dizer, eu vou destinar 30% do fundo eleitoral para as mulheres. Mas, às vezes, isso não chega lá na ponta, a mulher não tem acesso, chega nos últimos dias de campanha, agora não. Agora, a própria legislação estabeleceu prazos específicos para a distribuição desse fundo eleitoral, o que ajuda muito. Mas um adendo que eu queria fazer aqui para vocês, rapidamente, claro, e não entrando em questões assim altamente técnicas, eu tenho um livro, inclusive, desculpa, eu esqueci de trazer, eu vou depois entregar para vocês, que fala justamente de que o acesso da mulher na política será muito melhor e maior a partir do momento que esse financiamento público de campanha for distribuído de forma adequada, entre todas, e não é destinado para A, B ou C. Porque 30% desse financiamento tem que ser destinado às mulheres, mas todas elas devem ter acesso minimamente. Eu não digo que de forma igualitária, porque o partido tem autonomia política, tem autonomia partidária, para fazer essa distribuição. Mas, às vezes, uma ou outra fica sem nada. Ou seja, o acesso é impedido em função da falta do financiamento, né? Então, as regras eleitorais, elas são iguais para homens e mulheres. Mas é óbvio que, em muitos momentos, os homens são muito mais beneficiados. E até mesmo por quê? Porque eles estão há mais tempo na política. Porque eles conhecem, eles estão mais no jogo há muito mais tempo. E as mulheres precisam, né, estar mais inseridas. E isso se inicia dentro do partido político. Porque hoje não tem a obrigatoriedade da direção do partido, seja nacional, estadual ou municipal, ter um percentual mínimo de mulheres na mesa diretiva. E isso dificulta o impulsionamento das mulheres na chegada da ponta do poder, né? Então, a legislação precisa ser aprimorada, sim, nesse sentido, principalmente. No segundo aspecto, de determinar melhor essa distribuição. Aí é uma questão muito técnica, porque a gente entra na questão do limite da autonomia do partido político, mas é importante sim, é fundamental. Enfim, muitas outras questões. E, claro, que no preparo, né, dessa mulher, com uma pauta, uma agenda positiva, para que ela saiba as regras do jogo, para que ela faça isso com tranquilidade e com autonomia, né? Tanto antes do processo eleitoral, como durante o processo eleitoral também. Deixa eu só fazer um adendo para ela também nos ajudar, porque saiu uma normativa agora, que há uma possibilidade da gente perder esses 30% dentro do partido político. Então, assim, essa pauta que a gente está trazendo hoje aqui no podcast da Câmara é muito importante para que nossa sociedade, que nós consigamos eleger mais mulheres esse ano, porque é uma pressão que a gente pode, nós como sociedade, colocar uma pressão, tanto na Câmara Federal, para votar contra essa lei que pode diminuir tudo que a gente conquistou até agora, que é pequeno ainda. Essa normativa viria da onde? É pelo TSE, STF? Não. Na verdade, é um projeto de lei que está tramitando no Congresso. Veja, são duas questões. A primeira delas, o Código Eleitoral, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ainda está pendente de aprovação no Senado, traz um retrocesso absoluto para a participação das mulheres na política. Primeiro porque diz que a federação, porque agora nós temos federação na proporcional, né? E coligação na majoritária. Mas como nós estamos tratando do parlamento, aqui a federação na eleição proporcional, aí antes cada partido tinha que apresentar 30% de candidatas mulheres. Agora é a federação como um todo. Ou seja, reduz drasticamente o número de candidatos, né? Quanto mais o acesso à cadeira. Então, essa é uma questão que tem que ser vista com muito cuidado dentro dessa alteração do Código Eleitoral. E também temos o projeto de lei que, se não me engano, foi proposto por uma mulher, que propôs, que está também falando, né, a respeito da retirada ou redução desses 30% de financiamento de campanha e de registro de candidaturas femininas. Então, veja que nós temos aí num inconsciente ainda coletivo, não entendo de psicanálise, não é a minha intenção aqui, mas assim, ainda existe dentro desse coletivo de mulheres esses resquícios, essas ressalvas que elas não lutam nem por elas, né, mesmas e nem pelas outras. Então, assim, aquele machismo intrínseco que está ainda na questão, né, da mulher e também, enfim, dos homens. Então, existe sim projetos de lei tramitando no Senado, tramitando na Câmara dos Deputados, então veio do Legislativo, é uma lei e que está prejudicando
brutalmente tanto os 30% do registro de candidatura como do financiamento de campanha. Aí você vê um plenário cheio de homens, qual a nossa possibilidade de parar com esse projeto? É muito pequeno. É como a gente traz, por exemplo, se eu, vereadora Noêmia, trouxer um projeto na Câmara e os homens entenderem que não, são 31 homens e 7 mulheres. Então, é isso que a gente faz. O que a doutora está falando é para conscientizar. O nosso papel hoje aqui, e sempre, do Vote Nelas, é conscientizar as mulheres que é possível ela participar do poder público, como ela enviar uma mulher para que ela possa ser representada nos seus anseios, violência doméstica, empreendedorismo feminino, tudo aquilo que envolve as mulheres, nós precisamos avançar. E a ideia não é terminar com os homens no parlamento, não é essa a proposta. Mas 50% de homens, 50% de mulheres. 50% de razão, 50% de emoção. Nós fizemos uma enquetezinho com algumas mulheres, no anonimato. Uma disse assim, por que você não vota na mulher? Ela respondeu assim, porque se eu não posso ir, ela também não. Puxa! Por que você vota no homem? Porque eu achei ele charmoso, bonito, tem os olhos verdes. Gente, isso não é parâmetro. A gente tem que avaliar a conduta, o comportamento e o que essa mulher tem para oferecer. Agora, a gente tem um retrocesso nisso. Você tem uma noção, nos diretórios municipais, é os homens que dominam. Aí, muita luta, nós colocamos a mulher partidária, né? MDB, mulher. Né? Mas a gente tem pouquíssimas autonomias, você sabe disso. Quem domina mesmo os partidos são os homens. E nós precisamos reverter isso. Nós, mulheres, precisamos avançar, mas precisamos de mais mulheres eleitas no parlamento. E candidatas a gente tem, muitas laranjas, infelizmente, não é? Sim, muito. Esse é um problema, né? Gravíssimo. Desculpa, vereadora, interromper. Depois eu posso comentar um pouco, porque nós tivemos uma resolução, uma súmula, do TSE, que foi emitida agora, semana passada, a súmula 73, para quem quiser ter acesso, que está estabelecendo os critérios para a caracterização das candidaturas laranjas. Então, Você tem uma noção, na época que era 3 meses de campanha eleitoral, nós tínhamos servidoras públicas que davam o nome porque ficava 3 meses de folga. E isso era incentivado pelo diretório municipal do partido. Olha, você vai poder pegar 3 meses de férias, dá seu nome lá, porque eu quero ser o candidato. Você pode se candidatar? Eu posso me candidatar? Pode, porque eu preciso me candidatar. Mas para eu me candidatar, precisa de você lá. Então, isso é muito sério, daí não dava nenhum acompanhamento. Essa mulher saía frustrada. Tem mulheres que se candidataram, não teve um voto, nem o dela. Isso é muito sério. Aí entra... Sim. Isso, aí é caracterizado uma candidatura laranja. Uhum. Então, só para trazer informação mesmo, né, que a intenção é essa. O que foi decidido nessa súmula? Que, na realidade, para caracterizar uma candidatura laranja, tem que ter um número inexpressivo de votos, nesse caso, nenhum, às vezes elas não têm nenhum voto, não ter feito nenhuma propaganda eleitoral, né, não ter feito nenhum site, nem Instagram, Facebook, nada, seja na mídia ou físico, não ter nenhum gasto de campanha. Também, às vezes, abre a conta eleitoral, mas não deposita R$1, não tem um gasto de campanha. E também não ter feito prestação de contas. Então, às vezes, a mulher empresta o nome, ainda acaba sendo prejudicada, porque se ela não presta contas, depois ela ainda é responsabilizada. Então, todos esses aspectos, essas características que foram traçadas na súmula 73 do TSE, na semana passada, que estão caracterizando candidaturas laranjas. E mais, caça a chapa toda. Né? Isso caça a isso chapa é mais sério toda. Perde todo mundo. Inclusive, se tiver mulher eleita. Né? Mulher eleita, que foi eleita por uma chapa que foi caracterizada por uma candidatura laranja, também perde o mandato. Então, esse fica um alerta. E isso agora que a fiscalização está muito mais apurada, mas antigamente era natural. Hoje não, já tivemos decisões de terminar a chapa. Aí levanta um alerta aos partidos para se cuidarem em relação a isso. E a questão também de multas, quando ele não repassa os 30% das mulheres. A multa é 10 vezes mais o valor que ele deveria repassar para as mulheres. Então, os partidos estão mais atentos, né? Isso é importante. Que bom que nós temos essas regras, que elas vão avançando. Isso. Vocês mesmos colocam, né, essas questões de temos que continuar lutando. Mas eu quero ouvir a Isabela aqui, que está do meu lado, está quietinha aqui nos últimos minutos. Mas para falar dessa questão da luta, né, do vote nelas, como é importante, não, né, além das regras do jogo, estarem favorecendo a participação da mulher na política, mas não deixar de, como a vereadora falou, conscientizar as mulheres e também
a gente vê no histórico, até trouxe o livro aqui, estava procurando meu Kindle, que esse avanço nunca foi feito de maneira suave, né? Sempre foi feito com muita luta, com muita garra. Como é que é, né, esse movimento Vote Nelas, Isabela, nesse sentido? Pois é, o Vote Nelas nasceu em 2018 com algumas mulheres. Super Recente demais, né? É recente demais. Acho que elas me ouviram. Mulher, Aí, vota em ó. mulher. Até quem não está assistindo a gente, a vereadora e a Isabela estão a camiseta, né? Vote Isso, Nelas, Vote Paraná. ó. Nelas, Paraná. É. Linda camiseta. É porque o Vote Nelas nasceu em São Paulo com algumas mulheres do mercado empresarial. E elas se sentiam desproporcionais, elas não tinham com quem gritar. Alguma coisa que acontecia na empresa, não sabia com quem falar na Câmara Municipal de São Paulo. E aí, elas acabaram participando de um livro, que é o Princesas de Maquiavel. Eu indico para você que quer entrar para a política, aqui de Curitiba, do Paraná e do Brasil inteiro, que é um capítulo de deputadas federais falando sobre a luta da mulher na política, né? E a gente tem um capítulo do Vote Nelas, o primeiro movimento neossufragista da mulher do século XXI. E para a gente entender tudo isso, as meninas falaram como que a gente vai falar sobre mulher na política sem entender por que nós não somos eleitas no dia da eleição. Uhum. E elas fizeram uma pesquisa quantitativa, e com 81 perguntas, desde eu decidi vir para a política, como minha família vê isso, como que eu vou escolher o partido, por que realmente eu estou entrando para a política. Então, tem algumas perguntas de uma linha de raciocínio, início, meio e fim. Entrou para a política, fez a campanha, conseguiu a ajuda do partido. E com esse diagnóstico, que é onde o diagnóstico está nesse capítulo do livro, a nível nacional, saiu que, primeiro, o partido não ajuda as mulheres. Segundo, a jornada de trabalho da mulher ela é muito maior do que a do homem. Então, tem a jornada da casa, como mulher, como esposa, como mãe, como profissional. E também pedir voto, ser candidata. E o terceiro é a cultura da sociedade. Tipo, a família falando, como que você vai entrar para a política? Vai sujar o nome da família, vai sujar o meu nome, nosso CPF, não entra para a política. É um preconceito muito ruim. É corrupção, não entra para a política. Então, o Vote Nelas veio para isso, para mostrar que não é corrupção. A gente pode fazer diferente. A gente tem como nos unirmos e tentar fazer de uma outra forma a política que foi feita até hoje. E do Vote Nelas, ele nasceu em 2022, com um grupo de mulheres candidatas em 2022. Logo depois, quando acabou a eleição, tipo, dia 8 de outubro, eu fiz o contato com essas candidatas, deputadas federais e estaduais, e apresentei o Vote Nelas nacional, e elas falaram, vamos montar aqui no Paraná. E aí nasceu com 29 mulheres. Hoje nós temos 300 mulheres num grupo de WhatsApp, prefeitas, vereadoras, presidentes de Câmara. A própria vereadora está aqui junto conosco. E virou um grupo de apoio entre nós. Então, temos muitas vereadoras no Paranazão, que é ela sozinha no parlamento. E quando ela fala, eu não estou sozinha, eu estou com Vote Nelas. Então, empodera essa mulher de falar, não fala mal de mim, não fala mal das nossas mulheres, e a gente tem capacidade de ser uma líder aqui no município. E aí, elas acabam reportando o que acontece lá no parlamento, e a gente acaba distribuindo muito rápido nas nossas redes sociais, marcando os responsáveis, TRE, TSE, Procuradoria da Mulher. Então, a gente está num trabalho conjunto para que a gente consiga mostrar para os homens que nós precisamos do nosso espaço. Até porque eu gosto muito dessa fala que eu vou fazer agora, que nós não temos democracia até hoje. Porque o que significa democracia? É quando todos os gêneros da sociedade estão dentro dos espaços de poder e de decisão. E nós não temos. Nós temos a maioria da população, que somos nós, mulheres, nós temos minoria dentro do parlamento e do executivo. 52% de eleitoras mulheres e mãe dos 48 restantes. Temos condições de avançar no quesito do parlamento. É inadmissível a gente estar patinando há tanto tempo. É cultural o homem espaço público? É cultural. Espaço privado para mulher.
Mas a gente precisa avançar, já passou esse tempo, a gente tem que avançar. É segmentado, como a gente disse. Para vocês terem uma noção, doutora Ana, Isa e Alex, a América Latina, ela fez numa reforma política, eles fizeram um sistema zíper. O que é o sistema zíper? Eu conversei, inclusive, com o Tribunal Regional Eleitoral sobre esse sistema, com a doutora Flávia, ela achou bem interessante. O homem mais votado entra e a mulher mais votada entra. Foi a única maneira que eles conseguiram. Quando tiveram isonomia de 50%, 50%, houve mudança no regimento. Mas o Brasil precisa fazer isso. E precisa vir de cima. E a gente não vê ações como essa no governo federal. Mas precisa esse sistema ser implantado justamente pela injustiça que nós enfrentamos enquanto candidatos. Como foi dito aqui. Foi assim que o México adotou? Foi assim que o México adotou. Conseguiu igualar. Exatamente. Assim. Tá. É a única forma. Senão, nós vamos levar mais de 100 anos. A doutora Flávia fez uma pesquisa, mais de 100 anos para a gente chegar a 40% de mulheres no parlamento. 100 anos. 100 anos. Eu gostaria só de trazer um dado que aconteceu junto com o Vote Nelas, 2 dados. Primeiro, uma mulher, uma vereadora, uma parlamentar, vestindo a blusa do Vote Nelas, numa cidade chamada Marilândia do Sul, aqui, e o presidente da Câmara pediu para ela retirar essa blusa, porque isso aqui era um processo, era uma forma dela pedir voto para as mulheres. Propaganda antecipada, ele alegou. E aí, a outra coisa que eu gostaria de falar, o jogo político dos homens dentro do parlamento, de falar, vamos chamar ela para ela votar na nossa pauta, sendo que ela não está afim de votar na pauta. Então, isso é uma política de violência política de gênero. Então, isso elas trazem para nós e a gente acaba reportando, porque muitas das atitudes dos homens no parlamento, eles, às vezes, inconscientemente, eles não sabem que eles estão afrontando a mulher, sabe? Então, o movimento meio que é um aporte, é um apoio para que fala e faz. Nós estamos com o TSE nos abarcando e nos dando respaldo para a gente brigar pelos nossos valores. Um outro caso que aconteceu foi em Matinhos. Aconteceu uma pauta da população precisar de exames de mamografia. E não foi passada essa pauta. Essa pauta não foi aprovada, porque a maioria são homens, só tem uma mulher. Por que não foi aprovado? Sendo que as mulheres são maioria em Matinhos. Por que a gente... Esse é o valor da mulher na política. Nós precisamos de mulher na política para a gente construir políticas públicas para nós, mulheres. Nós somos a metade da população. Se os homens não estão no nosso espaço de dia a dia, eles não têm a nossa fisiologia. Só nós sabemos o que a gente passa no dia a dia, na saúde, em casa, enfim, nas nossas atividades diárias. Então, se a gente não tem mulher na política, fica difícil da gente construir políticas públicas embasadas nas nossas necessidades. Então, eu só dei exemplo desses 3 casos da violência, desse reporte com a blusa. Que é um movimento, né? Não é uma campanha eleitoral. Uma coisa também que eu quero frisar aqui é a Procuradoria da Mulher. Nós, na Câmara Municipal, tivemos até tranquilidade de trazer uma lei federal, mas muitos municípios, Alex, os presidentes não querem a Procuradoria da Mulher nos parlamentos. Não querem. E os homens têm medo das mulheres, só pode. Agora, eu quero fazer meia-culpa aqui como mulher. As mulheres têm essa participação de não investir na mulher. E aí a gente sofre no parlamento. Então, é isso que nós queremos, que as mulheres pensem com carinho. Nós estamos aí, né, no ano eleitoral, é possível essa mudança de paradigma, é possível investir na mulher, é possível, não por ser mulher, mas porque é competente, porque tem capacidade para ser uma parlamentar com eficiência. Então, é isso que a gente quer resgatar, né? Nesse sentido de conscientização. Porque acaba elas votando contra elas mesmas. E quando vota num homem, como ela disse, que
fica estagnado um projeto de mulheres, é contra elas mesmas, né, que está promovendo isso. Então, essa é a nossa consciência que a gente traz aqui hoje. A Procuradoria da Mulher é um sistema muito importante, é um movimento muito importante. Quem dera todas as câmaras da nação, mas, enfim, do Paraná tivesse, mas a gente está enfrentado dificuldade de implantação de uma Procuradoria da Mulher, que é uma lei federal, e muito menos buscar recursos para essa Procuradoria, que precisa para que ela possa avançar e atender as mulheres, em especial vítimas de violência doméstica. Sim, com certeza. Pode falar. Você fala que a dificuldade de uma estrutura, né, para a mulher, a gente estava falando antes do começo do programa, que no Senado Federal, banheiro feminino só a partir de 2019. 2019 então, foi veja, implantado. Né? É absurdo isso. Então, imagina daí colocar a Procuradoria da Mulher em todos os parlamentos do Brasil, como realmente essa dificuldade. Né? Que vocês entendem muito melhor do que eu, né? Não só a questão da dificuldade, mas também aí fazer a política acontecer, né, na questão pública de leis, de incentivos, de um olhar para essa metade da população, como a vereadora gosta de falar, mãe da outra metade. Mãe da outra metade, elas são poderosas. Você sabe que uma das coisas que eu quero colocar como Câmara Municipal, né, e esse podcast veio para ficar, né? Quero parabenizar vocês, que a gente tem tantas informações, a população pode ter essa informação também. Mas Curitiba, quando a primeira mulher, e olha a história interessante da Maria Olímpia, ela só foi candidata porque o marido era o pretendido a ser candidato a vereador. Ele perdeu e ela ganhou. A gente vibra, né? E aí, quando ela chega aqui no parlamento, não tinha... Quando ela chega na Câmara Municipal de Curitiba, não tinha banheiro para ela, não tinha um banheiro feminino, só masculino. E aí, a construção desse banheiro, né? Na verdade, não é só a construção de um banheiro, é uma construção, mudança de paradigma, né? Ou seja, a própria Câmara não estava preparada para receber as mulheres, como o Senado não estava preparado para receber as mulheres. Isso é muito sério. E isso eu volto a afirmar. A gente tem que fazer a meia-culpa, a gente tem que mudar esse cenário e trazer as mulheres para o parlamento, minimamente 50% no parlamento. Com certeza. Eu queria só fazer uma colocação muito importante sobre o que a vereadora falou. Eu estou terminando de escrever um livro falando da possibilidade da alteração do sistema eleitoral para obrigar a termos a proporcionalidade na representatividade. Porque, na verdade, esses grupos vulnerabilizados, inclusive as mulheres, eles são invisibilizados, né? Então, nós somos minorizadas, eu sempre uso esse termo, não somos minorias, somos minorizadas. E eu atribuo muito isso ao sistema eleitoral, porque se nós alterarmos esse sistema eleitoral, trazendo essa proporcionalidade para a representatividade de volta, como ela deve ser, porque o sistema chama sistema proporcional, porque era para buscar essa proporcionalidade. Mas não existe isso, porque a gente hoje tem uma proporcionalidade de partidos. E os partidos não viabilizam mais essa diversidade e essa pluralidade na base, trazendo uma real possibilidade da mulher ser eleita. Então, a proposta que eu trago é a alteração do sistema eleitoral para que a gente tenha como base para isso uma lista fechada de alternância de gênero. Elege-se um homem e uma mulher, e tomando também como base o censo. Então, você tem que ter uma proporcionalidade com base no que o censo diz para poder formar a lista. Mas isso é um caminho muito longo, né? A gente precisa muito ainda trabalhar essa ideia e isso precisa vir, claro, com uma lei federal. E eu mudando a Constituição, a lei federal e tal. Mas a formação da lista que vai trazer a obrigatoriedade dessa representatividade, dessa proporcionalidade na representatividade. Seria o sistema Zipper. Seria o sistema Zipper, que funcionou no Chile e a gente precisa trazer para o Brasil cá, com urgência. Com certeza. É isso aí. Eu queria só comentar sobre o preparo de nós, mulheres, entrarmos na política, que é o mais importante agora, sabe? Porque os homens fazem isso há muitos anos. Eles são unidos. Eu ia perguntar bem, Isabela, fala assim, a gente vem, né, de geração em geração, fala assim que vocês passam para a geração seguinte, porque parece que sempre tem que começar do zero de novo. Por quê? Porque muitas vezes a questão até do homem, a decisão não está nem no círculo de poder, tá onde só tem homem. Tá no futebol, tá no cafezinho, tá não sei o quê. Aí ali eles, né, vem isso. Decide. E
né, como é que vocês passam isso para as próximas gerações também, né? Tipo, nessa questão... Dando exemplo. Eu acho que eu gosto... Fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, sabe? Tentando... E aí eu quero fazer um apelo a você que está assistindo esse podcast, por favor, compartilhe com 300 pessoas, 300 mulheres, vai nos ajudar bastante para essa consciência das mulheres aí, uma consciência feminina. Eu sempre gosto de dizer que a gente nós aprendemos a ser líder desde cedo. Só que muito mais gestoras do que líder. Então, eu sinto que esse papel do mindset, né, da forma de pensar da mulher, de sair de gestora e vir para a liderança, é simples, mas ela precisa se posicionar. Ela precisa se colocar no papel de líder, que é dar exemplo. Só que, dando exemplo, precisa se estudar, precisa se capacitar, precisa encontrar as pessoas profissionais e entender como que é participar de uma campanha política. Tipo, a vereadora já está no parlamento 4 mandatos. Ela já sabe como funciona. Estou aprendendo ainda. Nós que estamos entrando agora, muitas mulheres que têm a vontade, já têm a luta, já têm a liderança na veia, ela precisa pelo menos entender, primeiro, como funciona o partido, e depois como funciona uma campanha política. Porque entrar numa campanha política, você precisa entender o teu eleitor. Se a gente consegue entender quais são nossas dificuldades do nosso eleitorado, principalmente feminino, tá? Não vamos só colocar num bolsão o feminino, porque a gente tem muitas pautas que percorrem a sociedade inteira. Segurança, saúde. Educação. Mas se a gente, pelo menos, procurar pautas femininas, quanto de feminicídio, enfim, quantas lideranças nós temos no nosso município. Se a gente conseguir entender o diagnóstico, a problemática do nosso município, a gente já consegue entrar numa campanha falando com real firmeza para o nosso possível eleitor, que pode ser o pai de família, a mulher, a filha, a avó, enfim... Pode pegar a família inteira, porque vai conversar com todo mundo. E você mostrando que você sabe do que você está falando, a probabilidade de você mostrar credibilidade e confiança no que você vai fazer como vereadora, que não é inventar a roda, a gente fiscaliza o prefeito e a gente legisla algumas coisas que está na lei orgânica do município, de cada cidade. A gente não muda muito a roda. Então, a gente sabendo pelo menos esses pormenores, a gente consegue entrar com firmeza. E não é só pedir voto, é mostrar que você sabe. E é isso que a gente fala muito para as nossas mulheres. Não entra na campanha só para pedir voto de porta em porta. Se capacita. Entenda qual é a necessidade do seu eleitor. E o eleitor não é todo mundo. O eleitor é o seu Zezinho lá do hortifruti. É a farmacêutica da onde você frequenta. Então, é a professora da escola do seu filho. Você tem que falar para ela, porque a dor que ela tem, você pode se comunicar com ela e falar, nós podemos juntos resolver o problema do nosso município. Então, se você está bem organizado, porque eu já vi muitos casos, sabe, meninas, que o partido deu recurso, e ela não soube usar o recurso porque não sabia onde colocar. Até eu queria fazer um parênteses aqui, Isa. Eu acho bem importante a mulher se capacitar, é bem importante ela ter uma representatividade, ela ter minimamente, né, quem está nos assistindo agora, uma noção de quantos CMEs tem numa cidade, na sua cidade, no seu município, quantas escolas, quantas unidades de saúde, quantas UPAs, até para você ter um parâmetro. Nós fizemos uma reunião com pré-candidatas, tinha pré-candidatas do estado que não sabia quantos habitantes tinha na cidade dela. Então, a gente estava formando isso. Mas nada disso sozinho não avança. Tem que ter o recurso financeiro, tem que ter um recurso plausível para fazer voto. Não é para comprar voto, mas é para fazer voto. E aí entra a questão do Diretório Nacional. E se a gente tem na diretoria, no Diretório Municipal, temos mulheres lá, elas vão lutar por nós. Agora, quando tem só homens, a tendência é ajudar os homens. Vereadora, a gente está indo para o final do programa. Eu quero fazer uma última pergunta bem chata para vocês, mas eu sei que nós vamos ter uma boa resposta de cada uma de vocês. A gente falou o programa todo para as mulheres, né? Para ela se fortalecer, para ela assumir esse lugar. O que a gente pode falar para os homens entender isso também?
Né? A gente falou até, acho que a Isabela colocou, né? É para ele lavar mais a louça, ajudar mais em casa? É para ele aprovar essas leis quando eles são 70% de um parlamento, a lei ajudando a mulher? O que vocês podem passar também para os homens e já dar suas considerações finais? Vamos começar com a Ana Paula, por favor. Ana Paula. Então, veja, na realidade, essa é uma pergunta muito interessante, porque o problema da exclusão da mulher dentro do poder político, né, tanto na esfera pública como privada, não é um problema só das mulheres. É um problema social, é um problema da sociedade. Então, quando eu falo dessa pauta, eu nunca excluo os homens e nunca digo para eles, olha, nós estamos lutando pelo nosso espaço. Não, vocês precisam lutar pelo nosso espaço, porque essa é uma mudança de visão. Eu tenho 2 filhos homens, né? E eu sempre falo isso para eles. Vocês precisam entender e compreender, né, que o lugar da mulher é também em todos os lugares. Então, é um problema deles, é um problema social, é um problema de todos nós. E nós precisamos construir essa solução em conjunto. Né? Então, é trazer, é aproximar, é fazer entender que não é um problema das mulheres, é um problema de todos nós. Então, o recado que eu dou hoje, né? Se temos que dar algum recado, porque eu acho que, enfim, se eu quero, falando diretamente para os homens, né? Compreendam isso. Compreendam que o problema da invisibilidade das mulheres na sociedade brasileira é um problema de todos nós, inclusive dos próprios homens, porque eles têm mulheres, eles têm filhas, eles têm mães, têm irmãs que podem ser vítimas também de violência doméstica, violência física, feminicídio e em tantas outras questões, né, que as mulheres estão aí tão vulneráveis. Então, o recado é: venham junto. Vamos construir juntos, em conjunto. Eu acho que esse é o principal, né, a principal consciência que temos que ter todos. Obrigada pelo convite, vereadora, Câmara, Isa, obrigada por estar aqui hoje. Alex, foi um prazer, adorei. E a gente tem que fazer mais, assim. Já estão convidadas. Mais 10 desses, né? Vamos fazer. Para continuar o nosso papo e que tem muita coisa para falar ainda. Com certeza, né? Pena que temos aqui 40, 50 minutos para falar, mas vamos passar então agora a bola para a Isa. Ana Paula, obrigado pela sua participação aqui, pelas suas palavras. Obrigada. Nas nossas rodas de mulheres, né, quando a gente começa a entender a problemática, quando a gente fala de projetos, né, a gente fala na escuta, né? Se a gente não escuta, a gente não sabe entender o que você passa, o que ela, eu, fulano, ciclano, beltrano. Então, o conselho que eu dou para os homens é: nos escutem, e nos escutem. Vocês não têm tempo para nos escutar. É coisa... vai lá no meu gabinete que eu te recebo lá 2 minutos. Não é assim, deputado. Não é assim, vereador. Não é assim, presidente da Câmara. Não é assim, presidente do partido. Você precisa escutar a gente. As próprias presidentes mulheres do partido. Elas estão cheias de informação. Enquanto a gente não entender qual é a necessidade nossa, vocês nunca vão compreender a gente. E vocês têm que dar esse espaço de escuta, porque a nossa sociedade, ela é feita em conjunto. Então, enquanto vocês não escutarem a gente, vocês vão achar que a gente faz mimimi, que a gente está nervosinha quando a gente sobe um pouquinho a voz, que a gente está histérica, que a gente está de TPM. Não é sobre isso. Você precisa escutar a gente, porque, às vezes, a nossa alteração de voz é porque você deixou a gente de escanteio. É porque você não escutou a nossa necessidade. E ela é gritante. 4 mulheres são mortas diariamente no Brasil. Então, quando vocês não escutam a gente, a nossa pauta está gritando. Então, escutem a gente. É muito sério. É mais sério do que vocês imaginam. Então, eu acho que o meu recado é: e nos escutem. Nos escutem, dá o poder de fala para nós e tenham paciência, porque a gente faz muita coisa sim. E a gente precisa ter vocês junto conosco, de mão dadas. Esse é meu apelo, sabe? Que os homens nos escutem mais a nós.
Obrigado, Isa. Obrigado por esse recado forte. E a sua participação aqui no podcast está convidada novamente para participar de novos. Vereadora, obrigado mais uma vez por estar aqui e trazer essas duas convidadas especiais para esse tema que é urgente para toda a sociedade, não só para as mulheres, como elas ressaltaram. Com certeza, eu vou te responder. Eu achei interessante a tua pergunta, até porque quando a gente fala em mais mulheres no parlamento, a gente segmenta mesmo. A ideia é segmentar para despertar. Eu tive uma reunião recentemente, falei sobre esse tema. Um dos homens que era uma faculdade, um dos rapazes, me procurou depois e falou: vereadora, você me levantou um tema que passa desapercebido. A gente não percebe que a gente está fazendo isso. Eu falei: nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês, eleitores, nós precisamos de vocês, parlamentares, justamente para nos apoiar nas nossas demandas, apoiar nos nossos projetos de lei. Nós somos parceira dos homens e nós queremos que os homens sejam parceiros das mulheres, mas que tem esse olhar. E eu tenho certeza, Alex, até na nossa fala no parlamento, que sempre foi essa, 16 anos eu estou falando isso no parlamento, eu vejo a aceitação dos vereadores. Eles entendem que é uma realidade, porque é uma verdade. Né? É notório que temos 31 homens e 7 mulheres. Não é um dado fantasioso que eu levantei, não, uma realidade. E quando a gente levanta ali e diz, nós precisamos que as mulheres tenham esse olhar de votar na mulher, justamente pela representatividade, que somos 52% das eleitoras. Mas precisamos dos homens eleitores também, que têm esse olhar, que têm esse cuidado com a mulher. Nós temos homens maravilhosos, Alex. É bem verdade que a gente tem homens que matam, homens que têm um sentimento de possessão, acho que é dono da mulher. Mas temos homens maravilhosos, pais de famílias, que têm um olhar carinhoso pela mulher, parlamentares também. E, então, não dá para generalizar. Mas o que a gente pede é parceria com os homens. É que ele tenha esse olhar e nos dê espaço, nos ouça em nossas reivindicações e nos tratem como iguais. É isso que a gente busca. A gente tem os mesmos sentimentos, a gente também é mãe, como eles são pais, a gente é mãe de famílias, como eles são pais de famílias. A gente exerce papéis importantes e relevantes para um objetivo maior, o coletivo da cidade. Então, tudo que a gente possa nos unir para trazer um benefício coletivo, é isso que a gente pede, a parceria. E, enquanto eleitores, tem um olhar aí para nós também. Tá Mas certo. muito obrigada, Alex. Quero parabenizar de novo o podcast de vocês. Maravilhoso. E pedir para quem está me ouvindo, eu falei em 300, mas tudo bem. Se você mandar para 10 pessoas, já nos ajuda, ou 30, vamos para 30. Você vai ajudar e levar essa informação que é tão relevante. Muito obrigada. Manda para 300 que a gente 300! gosta. É o que a gente quer, né? É. Mas eu soube que já foi 100 podcasts já, né? Iniciou. Começamos agora em novembro do ano passado. Então, estamos chegando à marca de 100 fantástico. podcasts 100 gravados podcasts. já. Bom trabalho. Vários temas discutindo aqui. Quero agradecer mais uma vez vocês. Estão convidados novamente para a gente continuar esse e outros papos que a gente pode debater aqui no CMC Podcast. Quero agradecer também quem está com a gente aqui no estúdio. Tem o Rodrigo aqui fazendo foto, a Melanie, que é assessora da vereadora, e a Patrícia Tressoldi, que está fazendo os cortes aqui, nos dando a honra de controlar aqui a nossa transmissão. Quero terminar deixando aquele recado para quem nos assistiu, seja homem, mulher, jovem, idoso, adulto. Veja esse programa várias e várias vezes. Aí aproveita e bate no sininho lá no YouTube, favorita. Assim você pode buscar lá a entrevista que a gente fez com os vereadores. A vereadora Noemi Rocha está lá falando sobre a questão da participação da mulher na política, os programas temáticos que debatemos assuntos relevantes de Curitiba, assuntos que são debatidos aqui na Casa do Povo, né? Câmara Municipal de Curitiba. Deixo um abraço a todos e todas e até a próxima.